2, 1, 2, 1, 2. Galerinha, vamos lá. Continuando este módulo de anelídeos no formato podcast. Gostei desse nome. Nosso formato podcast. Audioaula de biologia com o professor Allan Calvé. Sim, os anelídeos têm as classes ainda, né, gente? E as suas divisões aí, né? A classificação do filo anelida, ela baseia-se na presença e na quantidade de cerdas. Cerdas ou cerdas. Uns professores pronunciam cerdas, outros cerdas, no corpo do animal. Cerdas nada mais é do que pelos, ou uma estrutura que parece, na verdade, com pelos, mas não são pelos. Eles podem estar divididos em 3 classes: os oligoquetas, poliquetas e os aquetas, também chamados de hirudíneos. Olha a pronúncia: oligoqueta, poliqueta e hirudíneos. Bom, os representantes de cada classe. Os oligoquetas nós temos aí as minhocas. O que significa oligoquetas? Gente, quem estuda biologia, é necessário que tenha uma noção de radicais grecolatinos. Facilita muito o aprendizado de biologia. Oligo, que você vê lá em história também, quer dizer pouco, né? E quetas significa cerdas. Então, oligoquetas são aqueles que têm poucas cerdas. Poliquetas. Poli quer dizer muito, quetas quer dizer cerdas. São aqueles que têm muitas cerdas ao longo do seu corpo. E os aquetas, ou hirudíneos, são aqueles voar, prefixo de negação, sem, aqueles que não apresentam cerdas. Então vamos lá. Dentro dos oliquetas nós temos as minhocas, o principal representante, o mais comum, cujo nome científico é o Lumbricus terrestris, certo? Nós também temos ainda a minhoca louca, ou peretina, ou feretina havaiana, o nome científico dela, Feretina havaiana. É o famoso minhocosso, certo? Muito bem, então esses animais, esses representantes desta classe, os dos oligoquetas, têm poucas cerdas no corpo. São terrestres, ou dulcícolas, Dulcícolas, no caso, no ambiente de água doce, E apresentam uma estrutura chamada de clitelo, certo? O clitelo é uma estrutura circular anterior externa que ajuda na reprodução. Vou já explicar um pouco sobre essa questão do clitelo e sua importância na reprodução dessas minhocas. Outra classe são as poliquetas, as que têm muitas cerdas ao longo do corpo. São os vermes marinhos, são as nereidas, ou os nereis, Ainda tem outros, Eunice, menos conhecida, e a sabela, certo? É a maior classe, sendo a maioria das espécies marinhas, A maioria de espécies marinhas. E possui uma estrutura chamada de parapódios. Os parapódios, gente, são as expansões laterais do corpo desses animais, de onde saem justamente essas cerdas, para fixação também, para locomoção. Então, os parapódios são essas expansões laterais do corpo. Então, a presença de parapódios, lá na classe dos poliquetas, lá nos nereidas, Também anelido, nereidas. Então, estrutura. Parapódios, tu liga com nereides, com poliquetas. Clitelo, tu liga com oligoquetas, as minhocas. Aí a última classe são as aquetas, ou os hirudíneos. A classe hirudínea, é só lembrar da sanguessuga. É o principal representante, Habita principalmente a água doce. Tem poucas espécies marinhas, mas tem. As terrestres vivem em locais úmidos e quentes e não possuem cerdas. Então nós temos aí a sanguessuga como o principal representante, com a presença das suas ventosas, para fixação no corpo
de outros animais que ela está, digamos assim, parasitando, né? Se alimenta, é hematófago, certo? Lembrando daquela substância anticoagulante que eu falei, que ela tem na sua saliva, que faz com que o sangue não coagule, que o sangue flua normalmente, certo? Mas hirudino vem de uma proteína também presente, chamada de hirudina, certo? Essa proteína faz com que esses animais se liguem a esta classe dos hirudinos. A proteína chamada de hirudina. Hirudina. Dentro dessas características, vamos dizer assim, fisiológicas desses animais que pertencem a essa classe dos anelídeos, nós podemos estar destacando aqui algumas que considero mais importantes. Quando se fala no sistema digestório desses animais, a gente diz que ele é completo. Porque a gente sabe que tem outros animais que têm um sistema digestório incompleto. O completo você já liga essa característica ao filo. Anelida, completo. Quando se fala em completo, a gente diz que começa com a boca e termina com o ânus. Aí a gente diz que o sistema digestório é completo. Boca, faringe, esôfago, na ordem aí, ó. Boca, faringe, esôfago, papo e moela. Tem papo, não é só as aves que tem papo não, gente. O papo, gente, armazena, certo? E a moela, ela reduz o alimento, ou seja, a moela é como se fosse um estômago mecânico desses animais. O papo armazena, igual nas aves mesmo. E a moela, ela tritura o alimento, ela reduz o alimento em partículas menores. Então a digestão química e a absorção ocorrem no intestino. Aí tem uma prega denominada tiflossole, que aumenta a superfície de absorção desse alimento. Essa prega, chamada de tiflossole. E lá nós, seres humanos, nos cordados, no intestino tem outra prega, gente, que ajuda na absorção de nutrientes, aumenta a superfície de contato com os nutrientes. Qual é o nome? Lembram? As microvilosidades. Caiu até no Enem já. As microvilosidades, elas ajudam na superfície, elas aumentam a superfície de absorção, de contato com os nutrientes, ajudam os nutrientes a serem melhor absorvidos lá no intestino delgado. E aqui nos anelídeos nós temos a tiflossole. Certo? Se ligam nas dicas. Tá pensando? O sistema circulatório, ele é do tipo fechado. A gente sabe que tem o sistema circulatório aberto e fechado. O fechado, o sangue contendo alimento, gases respiratórios, excretas, circula apenas dentro de vasos. Quando se fala em sistema circulatório aberto, a gente pensa nos insetos, lá na hemocele, né? Aqui não, é dentro dos vasos. O sangue dos oligoquetas, como as minhocas, possui um pigmento respiratório, que é a hemoglobina, que é dissolvido no sangue. Pigmento respiratório. Certo? Fechadinho? Muito bem. Com relação ao sistema respiratório, nós temos aqui minhocas e sanguessugas terrestres fazem as trocas gasosas através da úmida parede do corpo. É por isso que as minhocas necessitam de um ambiente umidificado para sobreviver. Você tem lá o solo umidificado, você vai encontrar em condições favoráveis a presença de minhoca. Condições favoráveis, ideais, porque na verdade a minhoca tem o seu microecossistema. Se não tiver as condições que são exigentes, favoráveis naquele solo, você não vai encontrar minhoca ali nunca. Poliquetas e sanguessugas marinhas têm respiração branquial. Olha aí, Minhoca através da pele, cutânea, as trocas gasosas se dá através da parede do corpo. Poliquetas e sanguessugas são os outros representantes das outras classes, têm respiração branquial. Então não é só peixe que tem respiração branquial, não. A anelida também tem. Muita calma nessa hora, nas questões de múltipla escolha principalmente. Belezinha? Fechadinho? Então, como eu havia prometido, no caso da reprodução, olha, a reprodução, a maioria dos poliquetas é dioica, poliquetas.
Nós temos aí os representantes das poliquetas, as nereidas, né? Os nereis. E as oligoquetas, como a minhoca e irudinho, são monóicos. Gente, o que quer dizer que o animal é monóico? É hermafrodita, gente. Tem tantas gônadas masculina e feminina no mesmo indivíduo. É monóico ou hermafrodita. As minhocas não fazem cópula, não tem cópula. A fecundação ela é cruzada, ou seja, ocorre a troca de gametas quando elas se entrelaçam. As gametas vão estar indo de encontro à sua espermateca ou ovoteca. Transferência de gametas, mas não tem cópula, certo? A fecundação é cruzada. Geralmente essas minhocas elas copulam em noites quentes e úmidas. Elas colocam-se em sentido contrário para trocar esses espermatozoides. Mantêm-se unidas graças a um muco, né, pegajoso, uma substância pegajosa secretada pelo clitelo. Está aí a importância do clitelo. Os poros genitais masculinos de uma passa para os espermatozoides, para os receptáculos seminais de outra e vice-versa. Depois elas se separam. Na região do clitelo forma-se um casulo, que se solta e passa ao longo do corpo do animal. Os óvulos eliminados pelos poros genitais femininos são depositados neste casulo e recebem os espermatozoides no receptáculo seminal. A fecundação externa acontece no casulo, do qual saem minhocas jovens, né? Então o desenvolvimento é direto. Então é assim que acontece a reprodução das minhocas. Aí cai no solo, esse clitelo cheio de ovos que formam o casulo escorrega ao longo do corpo das minhocas, cai no solo e em condições ideais, temperatura, pressão, umidade, esses ovos lá vão eclodir e aparecerão as novas minhoquinhas. Abraços!